Fala galera, aqui é o professor Alan Souza e hoje nós iremos continuar o nosso estudo falando agora de um filósofo muito importante chamado John Locke. Pessoal, o que vocês precisam saber de John Locke para fazer as provas de vocês e também para conhecer mais profundamente o pensamento filosófico moderno? O John Locke vai ficar conhecido por fazer parte de um grupo de filósofos modernos que ficou conhecido como empiristas. E o que é a empiria? A empiria, traduzindo aí essa palavra, significa experiência. Então, John Locke, ele é um autor que vai dizer que só é possível adquirir conhecimento através da experiência. Como assim, professor? Nesse período em que nós estamos vivendo na modernidade, existe aí o avanço da ciência, da razão principalmente exaltada pela filosofia. O John Locke vai ir na contramão desse pensamento puramente racional, cartesiano, vamos dizer assim, e vai pautar ali a sua filosofia numa filosofia da experiência. E o que significa isso? Que para John Locke, tudo que nós conhecemos, tudo que nós aprendemos advém das nossas experiências sensíveis. Nós temos 5 sentidos e a partir desses 5 sentidos, de acordo com John Locke, que nós adquirimos os conhecimentos do mundo real em que estamos inseridos. Então as sensações, os sons, os sabores, os gostos, todo esse aprendizado ele é adquirido por meio dos sentidos. E John Locke então vai ficar caracterizado como sendo empirista, tá? Ele é defensor do empirismo. Isso significa, galera, que não existe para os empiristas ideias inatas. O que são ideias inatas? São ideias que já nascem com você. Lá no pensamento de Descartes, quando a gente vai estudar ele, né, o racionalista, ele vai defender a ideia de que existem certas ideias que são inatas em todo ser humano. O John Locke ele vai desacreditar dessa teoria. Ele vai dizer que, na verdade, não existe esse negócio de ideias inatas e que todas as ideias que nós temos, elas primeiro passam pelas experiências que nós temos no mundo sensível e real e depois esses conhecimentos, essas ideias que são aprendidas no mundo real, no mundo sensível, são organizadas pelo nosso intelecto, mas isso já é uma atividade intelectual posterior à experiência. Primeiro você tem a experiência no mundo, você toca nos objetos, você sente sabores, você escuta sons e depois a tua intelectualidade, ou seja, os teus pensamentos, eles serão organizados aí pelo teu intelecto. Ele vai dizer que, na verdade, a mente humana é uma tábula rasa. E o que significa isso? A tábula era uma espécie de telha na antiguidade que era usada justamente para registrar, para escrever. E aí, quando você precisava reutilizar, você raspava essa espécie de telha e reutilizava. Então, ficaria uma tábula rasa, ou seja, trazendo agora para a nossa atualidade, essa tábula rasa seria um papel em branco. Uma folha em branca, né? Quantos de nós utilizamos folhas de papel sulfite ou mesmo outros tipos de folha e registramos, né, nosso estudo. Aí, quando a gente está estudando, a gente escreve bastante. E aí o John Locke vai dizer que o nosso pensamento é como se fosse uma folha dessa em branco, que à medida que a gente vai tendo experiências, a gente vai registrando essas informações nessa folha, que na verdade é o nosso intelecto. Então para ele não existe ideias inatas, ideias que já nascem conosco. Todas as ideias precisam ser adquiridas a partir das nossas vivências do cotidiano, tá bom? Uma outra coisa que você tem que saber é que ele vai escrever uma obra muito importante chamada Ensaios sobre o Entendimento Humano, lá em 1690. E essa obra vai ficar justamente conhecida por sintetizar e demonstrar o seu pensamento a respeito da gnoseologia. Galera, a gnoseologia é o estudo sobre a capacidade de conhecer, a gnose. E aí, dentro desse estudo, ele vai justamente defender a ideia de que nós conhecemos a partir das experiências, dos sentidos. E para ele, o nosso entendimento, ou seja, o nosso intelecto, ele tem um limite. E qual é o limite do nosso intelecto? Ou seja, qual é o limite do conhecimento? Até onde eu posso conhecer as coisas? Até o momento em que o meu intelecto é capaz de alcançar as coisas por meio da experiência.
Então, é como se existisse ali uma barreira para o conhecimento. Olha, até aqui você conhece, daqui para frente não podemos ter certeza de nada, não podemos conhecer. Qual é essa barreira? As experiências. Então, nesse sentido, a gente não pode, segundo essa concepção, conhecer o transcendente, conhecer coisas que estão para além das experiências sensíveis. E aí o John Locke vai ficar conhecido como empirista, como eu tenho falado para vocês. Então é nesse momento que a gente vai dividir essas experiências que podem ser conhecidas através da sensibilidade, ou seja, dos sentidos. Nós temos 5. Então o nosso entendimento alcança somente até o ponto que esses 5 sentidos alcançarem. Então eu posso tocar as coisas, eu posso conhecer texturas, eu posso conhecer odores, sabores, sons, até onde os meus sentidos alcançam, esse é o limite do meu entendimento, segundo John Locke. E aí nós temos 2 distinções sobre o conhecimento, sobre o entendimento acerca das coisas. Quais são essas 2 distinções? Primeiro, nós temos experiências que são relativas ao mundo exterior. Quando eu sinto um cheiro, eu posso identificar se ele é agradável ou não. Quando eu olho para cores diferentes, eu posso identificá-las e diferenciá-las de acordo ali com aquilo que eu estou enxergando. Então, existe um tipo de conhecimento que o nosso entendimento alcança, que é o conhecimento desse mundo exterior. E existe um segundo tipo de conhecimento. Qual é o segundo tipo de conhecimento, professor? É o conhecimento relativo às experiências do nosso entendimento, que está muito ligada aos sentimentos, à vontade, tá? Às percepções que nós temos, que não necessariamente se relacionam apenas com os objetos, mas tem muito a ver com aquilo que nós experimentamos enquanto sentimentos, as nossas vontades, sentimentos e sensações de medo, por exemplo, coragem. Todos esses sentimentos, essas vontades, os desejos, eles vão ficar gravados também no nosso entendimento. E a partir dessas experiências que nós vamos ter com o mundo real e com o nosso interior, o nosso mundo interno, então a gente conhece o mundo exterior e também tem um mundo interior para aprender. E aí, a partir do momento que a gente vai criando essas ideias simples, o John Locke vai dizer, a gente vai formulando ideias mais complexas, a gente vai criando, inclusive, ideias mais complexas. Então, o John Locke ele vai dividir também as ideias em ideias simples e ideias mais complexas, que são ideias simples. Por exemplo, quando eu digo peixe, mulher, enfim. E o que seria uma ideia complexa? É, por exemplo, eu pegar a ideia de peixe, de mulher e criar um ser que eu vou chamar de sereia. Eu posso dizer assim que é uma metade mulher, uma metade peixe. É claro, galera, que eu estou dando um exemplo aqui para vocês. O John Locke vai dizer que os nossos sentidos eles só são capazes de adquirir ideias simples, conceitos, informações sobre o mundo. E quem que vai organizar essas informações é o nosso intelecto. Isso ele vai chamar de trabalho intelectual. O trabalho intelectual ele vai acontecer a partir do momento em que nós vivenciarmos as nossas experiências do dia a dia. É igual aquele ditado que diz vivendo e aprendendo. Então, à medida que eu vou vivendo, é como se fosse carimbando, né? As pessoas que vão viajando ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo, elas vão recebendo carimbos no seu passaporte. Ou seja, são as experiências que são registradas ali naquele documento. Da mesma forma, a nossa alma, a nossa psique, o nosso intelecto, para John Locke, ele registra as informações que nós vamos aprendendo do mundo, das coisas, a partir da nossa experiência. Ele é empirista porque acredita que só é possível adquirir conhecimento a partir da experiência. Não é possível que a razão, segundo ele, explique e possa nos oferecer conhecimento, ideias sobre todas as coisas sem que antes nós utilizemos as nossas experiências para poder abstrair, vamos dizer assim, essas ideias simples da realidade à nossa volta. Gente, se vocês gostaram dessa explicação, dessa aula,
Não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Espero que tenham gostado e até a próxima!